Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Estamos aqui, hoje 2 de novembro, 9h03 da noite, começando a gravação da resolução da prova da Albert Einstein, prova da Faculdade Israelita de Ciências de Saúde Albert Einstein. A prova número 1, a prova de administração, enfermagem, engenharia, biomédica, fisioterapia, medicina e odontologia. Antes de iniciarmos, no entanto, quero te pedir mais uma vez considerar se inscrever no canal. Clique no sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos, compartilhe, comente e dê o seu like ao final desse vídeo. Vamos para a primeira questão, a questão de número 36, questão de potência, uma questão clássica das provas da VUNESP, onde ele dizia que parte da energia que ingerimos quando nos alimentamos é utilizada apenas para manter nosso organismo funcionando. A tabela mostra valores aproximados do consumo de energia, potência média diária, por algumas estruturas do corpo de um ser humano adulto. Então tem uma tabelinha aí com algumas estruturas e algumas potências. Na embalagem de um pacote de arroz, há a seguinte informação: uma porção de 50 gramas fornecerá 700 kJ. Sabendo que uma hora tem 3.600 segundos, ele pergunta qual a quantidade de arroz que uma pessoa adulta precisa ingerir para repor a energia gasta pelas estruturas indicadas em 10 horas. Meus amores, venha comigo, por favor. Eu já coloquei para você aqui a tabelinha com as potências. Vamos lembrar um pouquinho, Coutinho? Quando a gente fala de potência, potência é uma relação de energia por intervalo de tempo. Logo, eu posso escrever que a energia é o produto da potência vezes o intervalo de tempo. Ah, entendi, professor, mas espera aí um pouquinho. Quanto de potência eu tenho, né, ao total? Porque ele quer que todas as estruturas funcionem. Bom, somando as estruturas, 7 com 8, 15, 15, 5, 20, 20 com mais 10, 30, 30 com mais 20, 50, 50 com mais 30, 80. São 80 watts de potência. Então, a energia consumida será igual a 80 watts de potência por 10 horas, mas cada hora com 3.600 segundos. Esta energia eu vou reescrever da seguinte forma: 8 vezes 36, acompanha com o tio, 1, 2, 3, é 10 a terceira. Esse 10 eu vou deixar junto com 360, e este 10 a terceira virará 1 quilojoule. Ah, entendi, professor, só para poder fazer isso, para poder fazer uma analogia lá em cima, né? Agora eu vou fazer uma mera regrinha de 3, nada muito complicado. Vou escrever, olha aqui, meu amigo, você me disse que 50 gramas de arroz produz o equivalente a 700 quilojoules. Mas sabe como é? Eu não estou precisando de 700 quilojoules, eu estou precisando de 8 vezes 360. Ah, entendi, professor. 8 vezes 360, né? Isso. Vamos ver qual é a massa que eu preciso consumir. Multiplica isso em x, ficaremos que a massa será igual, bem com o tio, 8 vezes 360 vezes 50 dividido por 700. Dá para cortar 2 zeros com 2 zeros, certo? Ah, professor, entendi. O senhor está dando uma simplificada aí na brincadeira, né? Pois é, como ele está falando lá no texto aproximadamente, olha o que eu vou fazer. Se fosse aqui 35 dividido por 7, daria 5, certo? 5 vezes 8 é 40. E 40 vezes 5 dá aproximadamente 200 gramas. Ah, entendi, professor. Então, a alternativa A é o gabarito para a questão 36. Muito bem, então chegamos à questão Q37, que diz assim:
No início de um dia, uma piscina de fundo plano e horizontal continha água a 15 graus Celsius, até o nível de 1 centímetro abaixo da borda. Então ela não estava completamente preenchida. Nesse dia, quando a água foi aquecida a 35 graus Celsius, a piscina ficou completamente cheia, como mostra a figura. Ó, você já tem aí uma variação de temperatura e tem a água subindo, indícios de dilatação térmica. Ele então nos diz, sabendo que a dilatação volumétrica sofrida pelo líquido é diretamente proporcional ao volume inicial desse líquido e à variação da temperatura sofrida por ele, e considerando que o coeficiente de dilatação volumétrica da água... Opa! Grifa aí, dilatação volumétrica da água. Cara, ele nem deu a pegadinha de dar a dilatação linear, dar o coeficiente da dilatação linear e te perguntar a volumétrica. Ele deu a volumétrica direto. Prova da VUNESP, uma prova muito orgânica, uma prova muito tranquila de se fazer. Ele então nos pergunta qual a profundidade H dessa piscina aproximadamente. De novo ele mete um aproximadamente, né, professor? Pois é, de novo ele coloca aí o aproximadamente. Mas vem comigo, por favor. Dilatação de volume depende do volume inicial, do coeficiente de dilatação e da variação da temperatura do recipiente. É óbvio que ele não citou aqui, mas nós estamos levando em consideração que o recipiente piscina não sofrerá uma dilatação plausível ao ponto de se entrar dentro do cálculo, uma vez que a dilatação do líquido seria a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Ah, entendi, professor. Não houve essa... Pois é. A banca não citou, mas não tem problema. A gente vai direto. Vem comigo. Variação do volume. Professor, quanto variou o volume? Olha, variou em apenas 1 centímetro. Professor, ele variou de 1 vezes 10 a menos 2, porque essa é a altura, certo? Mas o volume não é a altura vezes a área. Estamos falando de um volume de um cilindro, de área A vezes a altura H. Ah, entendi, professor, vezes a área da piscina, né? Exato. Mas e o volume inicial da piscina? O volume inicial da piscina, veja que a piscina é tudo isso aqui, né? Ah, entendi, professor. A piscina ela tem profundidade H, né? Ah, é verdade. Ela é de profundidade H mais 1 centímetro, professor. Isso. Mais 1 vezes 10 a menos 2. Eita, professor, que eu entendi. Vezes a área da base. Ah, entendi, né, professor? Volume, né? Área da base vezes a altura. Isso. O coeficiente é de 2 vezes 10 a menos 4. E a temperatura variou 20 graus Celsius. Ah, entendi, professor. E agora? Bom, agora a gente corta a área que ele não tinha dado dos dois lados da expressão. Eita, professor, que maravilha, hein? Pois é, ó. 1 vezes 10 a menos 2. Vem com o tio. Esse 2 vezes 2, 4... estava lá multiplicando, vai passar dividindo. O 10 a menos 4 com o 10 vai dar 10 a menos 3. Ah, estou entendendo, professor. E tudo isso é igual a H mais 1 vezes 10 a menos 2, professor? Isso, exatamente. Professor, e agora? Bom, agora eu acho que ficou tranquilo, né? Porque esse 10 a menos 3 vai passar para cima, 10 a terceira. Com 10 a menos 2 vai dar 10. 10 dividido por 4 é 2,5. Eita, professor, então isso aqui é aproximadamente 2,5, né? É, aproximadamente 2,5, porque esse 1 centímetro que está somando vai passar subtraindo. Vai dar 2,49, né? Ah, entendi, professor. A melhor alternativa que nós temos ali é a alternativa C, certo? Isso, pois bem. Chegamos agora à questão Q38, uma questão que fala sobre ótica, espelhos esféricos. Fazendo experimentos com um espelho esférico côncavo, uma pessoa colocou um objeto linear diante desse espelho a 40 centímetros do vértice. Ele deu a posição P do objeto, já pode puxar uma setinha aí, P do objeto, e viu que a imagem do objeto se formou também a 40 centímetros do vértice. Opa, tem um detalhe importante aqui. Se tu se lembrar,
Objeto e imagem só se formam no mesmo lugar quando eles estão sobre o centro de curvatura. Professor, me lembre disso um pouquinho, por favor. Vem aqui com o tio, ó. Esse é o vértice, este é o centro de curvatura. É onde nós colocamos a ponta seca do compasso para traçar o espelho, certo? Ah, tem razão, né, professor? E existe um ponto intermediário aqui chamado distância focal. Ah, entendi, professor. E aí tem aquele lance, lembra dos raios notáveis? Sai da ponta do objeto, incidindo paralelo ao eixo principal, ele tem que ir em encontro ao foco. Professor, mas ele está encontrando a imagem, né? Pois é, né? Ainda bem. Se fosse o contrário, eu não saberia explicar, não. Ele está chegando lá, professor? Tá. Ele está chegando lá na ponta da imagem. Assim como se um outro raio de luz tivesse, porventura, saído da ponta do objeto e passado pelo foco, ao incidir no espelho, ele também sairia paralelo. Ah, professor, e ao sair paralelo? Pois é. E ao sair paralelo, ele formaria lá a imagem. Entendi, professor. O que dá para a gente fazer aqui? Bom, tratando-se de um espelho esférico e partindo da equação de Gauss, eu posso escrever que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', certo? Vem com o tio. Ele falou que tanto o objeto quanto a imagem estão a 40 centímetros do espelho. Tanto o objeto quanto a imagem são reais. Nenhum aqui foi obtido pelo prolongamento dos raios de luz. Logo, ficaremos 1 sobre 40 mais 1 sobre 40. O que nos permite escrever 2 vezes 1 sobre 40. Eita, professor, mas aí dá para simplificar aqui, vai sobrar um 20, né? Quando eu multiplicar em x, f vezes 1 é igual a 1 vezes f. Exato. Tu acabou de encontrar o valor da distância focal. 20 centímetros. Professor, então o foco deu positivo? Ainda bem, né? Todo espelho côncavo tem foco positivo. Lembra daquela brincadeirinha que o tio diz? O espelho convexo sempre conjuga a imagem menor, direita e virtual. Só tem uma imagem. O côncavo tem 5, ele tem mais imagens. Por isso que o foco é positivo. Óbvio que isso não tem nada a ver, é só uma brincadeira para você se lembrar, certo? E aí, continuando a leitura, ele diz o seguinte, mas olha, em seguida essa pessoa vai trazer o objeto e colocar a 10 centímetros do vértice. Ele vai aproximar esse objeto. Cara, ele vai colocar o objeto aqui, ó. Se a distância focal deu 20, ele vai trazer o objeto para essa nova posição aqui. Tu há de se lembrar que quando o objeto está nessa posição bem pertinho do espelho, ele vai conjugar uma imagem virtual e atrás do espelho, né, professor? Ah, é verdade, por prolongamento, né? Exato. Quer ver? Vem comigo aqui. Vamos reaplicar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quer ver? Vem comigo. A distância focal não mudou, 1 sobre 20. A nova posição agora é 1 sobre 10, mais 1 sobre P'. Dando uma reajustada aqui, né, professor? Esse cara está somando, vai passar subtraindo. Ficamos que 1 sobre P' é igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 10. MMC entre 20 e 10, eu vou colocar 20 vezes 10, que eu tenho preguiça de fazer. 20 vezes 10 dividido por 20 vai dar 10, vezes 1 é 10. Menos 20 vezes 10 dividido por 10 vai dar 20, vezes 1 é 20. Professor, mas vem comigo. 10 menos 20 vai dar menos 10. Esse 10 vai cancelar com esse 10. Quando a gente multiplicar em x, vai ficar menos P' é igual a 1 vezes 20. Logo, o P' será igual a menos 20. Eita, professor, bem que o senhor previu, né?
O Pelinha deu negativo. Pois é. E tu há de se lembrar que Pelinha negativo implica em imagem virtual. Então essa imagem será virtual e estará a 20 centímetros do espelho. Professor, como é que ficaria isso só para eu entender? Veja, venha comigo, por favor. Se eu desenhar uma linha que sai do objeto e vai para o vértice, ela precisaria sair formando aqui, ó, exatamente o mesmo ângulo. Ah, entendi, professor. É o outro raio notável, né? Exato. E o que incide paralelo continua saindo pelo foco. Se nós prolongarmos esses dois raios para trás do espelho, nós certamente encontraríamos aqui uma posição ao qual esses raios se encontram, é a posição onde se forma a nova imagem. Pelo prolongamento dos raios de luz, essa imagem só pode ser virtual. A alternativa E é o nosso gabarito. Chegamos então agora à questão Q39, uma questão de ondulatória que dizia que a velocidade de propagação de uma onda em uma corda pode ser calculada pela expressão raiz de t sobre μ, onde t é a intensidade da força que a corda é tracionada e μ é a sua densidade linear de massa. É a equação de Taylor, ele te deu a equação pronta. Ele diz para você que a corda tem 120 gramas e 3 metros de comprimento. E se pretende estabelecer uma onda estacionária nessa corda, como representada na figura. Ele nos pergunta, se a frequência de oscilação for de 30 Hz, qual é a força que está sendo submetida a esta corda? Venha comigo, por favor. Essa equação de Taylor que já nos foi dada, a tração para ser dada em newtons tem que ter a velocidade em metros por segundo e a densidade linear de massa. Veja, densidade linear, você já aprendeu densidade, né? Densidade é massa por volume, mas como é linear, é por comprimento. Ah, entendi, professor. Então ficamos como, hein? Ficamos 120 gramas, 120 vezes 10 a menos 3, se faz necessário, né, o emprego do sistema internacional, logo a massa tem que estar em quilos e o comprimento em metros, dividido por 3, que é o comprimento dessa corda. 120 dividido por 3 vai dar 40. Então isso aqui, professor, vai ficar 40 é 4 vezes 10. O 10 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 2. Então 4 vezes 10 a menos 2 quilos por metro. Exato, pronto. Então agora vamos para a equação, só que junto a esta equação nós usaremos a equação fundamental da ondulatória, V lambda F. Antes disso, presta atenção aqui. Isto é a onda estacionária que está se estabelecendo. Essa onda ela é formada por 3 metades. Professor, como assim 3 metades? Ué, tu há de concordar comigo que cada nodo deste, cada fuso deste, equivale a meio comprimento de onda. Logo, nessa figura, eu tenho 3 metades de onda, dando 3 metros. Logo, o comprimento de onda será igual a 2 metros. Eita, professor, que assim ficou... Pois é, fica muito fácil, né? Agora a gente vai lá para a equação fundamental da ondulatória, né? Não dá para fugir dela. A equação do V é igual a lambda vezes F. Ah, entendi, professor. E aí a velocidade estará em metros por segundo. Isso, o comprimento em metros, que nós acabamos de determinar, e a frequência em hertz, que ele já nos deu. Substituindo os dados, vem com o tio. Raiz quadrada da tração, que é o que nós queremos saber, dividido pela densidade, 4 vezes 10 a menos 2. Eita, professor, que tudo isso tem que ser igual ao comprimento, que vale 2, acabamos de determinar, vezes a frequência, que era 30, né? Ah, entendi. Agora, olha o que a gente vai fazer. Aplicar quadrado dos dois lados da expressão, eu desapareço com essa raiz.
Só que desse lado, 2 vezes 30 é 60. 2 vezes 30 é 60. 60 ao quadrado dá 3.600. Vezes o 4 vezes 10 a menos 2. Professor, esse 4 vezes 10 a menos 2 estava dividindo, passou multiplicando, né? Exato. Então a tração ficará igual. Vem contigo aqui, ó. 6 vezes 4, 24, vão 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 14, 144. 2 zerinhos é 100, é 10 ao quadrado. Com 10 a menos 2 vai cancelar. Eita, professor, que a tração então é de 144 newtons. Assinalamos a alternativa B de bola como gabarito para esse exercício. E para terminar a primeira parte da prova, chegamos à questão 40, a última questão de física, que dizia que em uma aula de eletricidade o professor pede a um dos estudantes que faça um contato entre os dois polos de uma pilha utilizando um clipe metálico de resistência elétrica desprezível, como mostra a figura. Então o indivíduo abriu o clipe e colocou dos dois extremos da pilha. Professor, ele então nos pergunta, depois de alguns segundos, o estudante nota que a pilha ficou bastante quente, a ponto de não conseguir segurá-la em suas mãos. Em seguida, o professor comenta que esse aquecimento é uma demonstração do efeito Joule. Nesse caso, foi bastante intenso, porque pela pilha circulou a maior corrente elétrica que pode atravessá-la, chamada corrente de curto-circuito, uma vez que o clipe metálico... Espera aí um pouquinho, professor. Vamos entender esse negócio direito? Vamos, que é muito simples. Ó, venha comigo, por favor. Venha com o tio, por favor. Então, imaginemos que nós temos aqui um gerador elétrico. É a tal da pilha que ele ligou com o clipe nos dois extremos, certo? Isso é um gerador elétrico, uma pilha, uma bateria, né? Isso pode ser representado pela simbologia das duas placas paralelas e a resistência interna, né? Vocês bem devem se lembrar, tá aqui, placa positiva, placa negativa, resistência interna, resistor interno, essa é a força eletromotriz, tudo aquilo que a bateria fornece. O que nós temos nos extremos dessa pilha, nós chamamos de DDPU, tá aqui. Professor, ele ligou um clipe cujo resistor valia aproximadamente 0. Exato. É como se ele tivesse ligado um fio branco. Ao ligar um fio branco, um fio sem resistência, ele permitiu que uma corrente elétrica passasse através dessa bateria sem ser utilizada pelo circuito externo, mas sendo utilizado pela resistência interna do gerador. Isso fez com que esse gerador começasse a dissipar energia na forma de calor. Eis o que nós conhecemos como efeito Joule. Ah, entendi, professor. Professor, mas e o que é essa tal dessa corrente de curto-circuito? A corrente de curto-circuito eu vou explicar para você. Ela é obtida a partir do momento em que a DDP nos terminais da pilha for 0. Professor, como assim 0? Ué, se eu estou ligando os terminais da pilha em um fio que não tem nenhuma resistência, a DDP de um lado é igual a DDP do outro. Logo, a diferença de potencial tornou-se 0. Ah, professor, já achei a resposta, tá ali, ó, C. Tornou-se nula a diferença de potencial entre os extremos da pilha. Exato. Só para a gente concluir, 0 é igual a E menos R vezes I de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito é obtida pela força eletromotriz sob a resistência interna do gerador. DDP, ou força eletromotriz, dada em volts, resistência interna dada em ohms, corrente de curto dado em amperes. É a maior corrente que passará pela pilha. Porém, ela fará com que a pilha consuma sua própria energia, daí o aquecimento.
Chegamos à parte 2 da prova, onde havia uma questão dissertativa de física, que era a terceira questão. Uma questão de mecânica que trazia o seguinte: em uma viagem, um veículo de 1.000 quilos passou pelo trecho ABCD da rodovia, mostrada em uma visão superior da figura. Os trechos AB e CD são retilíneos, têm comprimentos L. O trecho BC é circular, de raio de curvatura R. O gráfico fora de escala mostra como que variou a velocidade desse veículo em função do tempo ao longo do trecho ABCD da rodovia. Ele pergunta no item A para a gente: qual a intensidade da aceleração escalar do veículo em metros por segundo? Por favor, grifa aceleração escalar. Ele tenta fazer uma pegadinha porque no trecho BC, que ele está pedindo, é um trecho circular. Dá vontade de calcular a aceleração centrípeta. E o aluno já ia ficar louco, porque a velocidade não é constante nesse trecho e o raio não nos tinha sido dado até então. A hora de aplicar a equação aceleração centrípeta é v² sobre r, ele não ia saber fazer. Mas calma, leia de novo. Ele pediu aceleração escalar, variação de velocidade linear por tempo. Ah, entendi, professor, quer dizer isso. Vem aqui com o tio, por favor, rapidinho. A aceleração escalar, meu amor, é ΔV por ΔT. Eita, professor, que é aquela mais simples. Isso. Eita, macho. Ó, velocidade em metros por segundo. Intervalo de tempo em segundos. Aceleração em metros por segundo ao quadrado. Pronto. Substituindo para o trecho BC que ele nos pediu. Venha com o tio, por favor. A aceleração será igual. Variação de velocidade, final menos inicial. Ele deu um gráfico para a gente da velocidade, onde ele diz assim, olha, velocidade no ponto A é 20, no ponto B continua sendo 20, no ponto C cai para 10 e se mantém até o ponto D. Eita, professor, que a velocidade final, então, no ponto C é 10. Isso. Menos a inicial, que é a do ponto B, vale 20. Exato. E o intervalo de tempo dessa redução de velocidade é de 6 a 14. Professor, mas de 6 para 14 são 8 segundos. Exato. Então isso aqui vai dar menos 10 dividido por 8. Isso aqui é a mesma coisa que 5 quartos. Professor, 5 quartos? Isso. Se você quiser, cada quarto é 0,25, não é isso? 5 vezes 0,25 vai dar 1,25. Ah, entendi, professor. Menos 1,25 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração nesse trecho, né? Exato. Sabe o que significa este menos? Significa um movimento do tipo retardado. Professor, toda aceleração negativa é movimento retardado? Não. É que a velocidade era positiva. Como a aceleração é negativa, ela é oposta ao movimento, por isso que o movimento é retardado. Há uma perda de velocidade nesse trecho. E ainda tem mais uma pergunta para esse tal item A do exercício. Ele pergunta para você, em seguida, calcule o trabalho em joule realizado pela resultante das forças. Galera, trabalho realizado pela força resultante. Por favor, vem comigo. Nós já falamos inúmeras vezes, você não podia se esquecer dessa fórmula. Nós já falamos várias vezes, você não podia se esquecer dessa equação. Trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética. Energia cinética final, mv² sobre 2, menos energia cinética inicial, mv inicial ao quadrado sobre 2. Pronto. Eita, professor, que é do trecho AD, né? E isso agora é em relação ao trecho AD. Eita, professor, e agora? Bom, velocidade final será a velocidade D, né? E a velocidade inicial será a velocidade A. Vamos fazer o seguinte para facilitar a nossa vida? Põe esse m sobre 2 em evidência, vai ficar 1000 dividido por 2.
Ei, professor, lá vem o senhor com as suas mágicas, né? Isso, ó. A velocidade final ao quadrado é 10. 10 ao quadrado. Menos a inicial ao quadrado. A inicial é 20 ao quadrado. Ao invés de desenvolver esses quadrados, sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar fatoração. Isso aqui é uma subtração de quadrados. É o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Eita, professor, que aí vai ficar 1000 dividido por 2 é 500. 10 mais 20 é 30. Vezes 10 menos 20 dá menos 10. Exato. Pronto. E aí então nós escrevemos que o trabalho da força resultante será igual... Venha com o tio. 3 vezes 5 é 15. Opa, professor, tem um sinal de menos ali. Menos 15. 10 ao quadrado, com 10 dá 10 a terceira, com 10 dá 10 a quarta, né, professor? Ou, se preferir, menos 1,5 vezes 10 a quinta joules, certo? Eita, professor, que esse aí esse é o outro gabarito do item A. Professor, esse trabalho negativo significa isso, um trabalho resistente. Ele vai retirar energia do processo, certo? E aí chegamos ao item D, onde ele nos pede: calcule o intervalo de tempo TD em segundos em que o veículo passou pelo ponto D. É um gráfico de espaço por tempo. Se eu calcular a área deste gráfico, é numericamente igual ao ΔS. Concorda comigo? Em calculando esta primeira área, a área de A até B, esse ΔS corresponderá ao comprimento L. Eita, professor, entendi, que aí vai ficar lado vezes lado, né? 6 vezes 20. Isso, olha lá. 6 vezes 20, então nós vamos ter um comprimento L de 120 metros, certo? Ah, professor, foi que ficou, foi fácil, né? Exato. E aí tem um detalhe importante. Mas de C para D, esta área também tem que dar L. E não é que é, professor, porque também é L, né? Pois é. Então, essa área também tem que dar 120? Tem. Então, eu posso escrever que 120 será a área que é de 14 até TD, nós vamos chamar de X, vezes a altura que é 10. 10 vezes X. Corto o zero com o zero, certo? Isso vai nos dar um X igual a 12. Professor, se o X vale 12, pensa comigo. Se aqui era 14 mais 12, então significa que este tal deste TD será de 26 segundos. Exatamente. Ah, entendi, professor. Essa é a primeira parte do item B, né? Exato. E a segunda parte do item B, ele nos pergunta: qual o raio de curvatura no trecho BC? Espera um pouquinho, vem comigo. Eu vou usar essa área aqui do trapézio agora. Não se perca, por favor. Não se perca, por favor. Vou levantar um pouquinho a folha. Vem aqui com o tio, por favor. Ó, a área do trecho BC será numericamente igual ao ΔS. A área é a área de um trapézio, né? A área do trapézio, a base maior era 20, mais a base menor, que era 10, vezes a altura, que era a distância entre essas bases. De 6 até 14 são 8. Tudo isso dividido por 2. Então, o trecho BC será igual, 8 dividido por 2 é 4, 20 com 10 é 30, 30 vezes 4 vai dar 120 metros. Pronto. Só que agora para e pensa um pouquinho comigo. Ele havia mostrado no trecho para gente que esse trecho BC tá aqui, ó. Eita, professor, que é esse aí? Isso, ó.
este era o trecho BC. Ele correspondia a um ângulo de 60 graus, certo? Ah, entendi, professor. Tá. E essa distância aqui nós acabamos de descobrir que vale 120 metros? Exato. Agora pensa comigo um pouquinho. Se eu der uma volta completa nessa circunferência, são 2 πr, certo? O que seria equivalente a 360 graus. Porém, eu sei que 120 metros correspondem a apenas 60 graus. Eita, professor, pois é, vamos multiplicar em x aqui? Vai ficar 2 vezes π vezes o raio, vezes 60, é igual a 360 vezes 120. Professor do céu, pois é, ele pediu para considerar o π como sendo 3, então olha o que eu vou fazer. O raio será igual a 360 vezes 120, tudo isso dividido por 2 vezes 3 vezes 60, certo? Vamos simplificar? Vamos lá, professor. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 60 dá 360. Cancela com 360. Eita, professor, mas aí 360 com 360 cancelou, sobrou? Sobrou 120, meu querido. 120 metros é o raio descrito naquela curva. Essa é a outra resposta do item B, certo? Pois bem, terminamos assim a prova da Albert Einstein de 2023. Espero que você tenha tido êxito em resolver essas questões. Prova feita pelo vestibular da VUNESP, uma prova tranquila, uma prova não tão difícil assim, uma prova bastante ampla, mas uma prova bastante honesta. Uma prova que cobra mecânica, que cobra um pouquinho de dilatação, cobra termo, cobra ondas, cobra um pouquinho de elétrica, cobra um pouquinho de todo o conceito da física. Espero que tenha gostado da resolução. Caso tenha alguma dúvida, por favor, deixe seus comentários. Se gostou, deixe seu like. Tem um botãozinho aí do valeu. Se valeu essa resolução, por favor, me ajude a manter este canal de pé. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.